que é a Lei de Acesso à Informação? Quem está sujeito à lei? O que é informação pública? Como a lei facilita o acesso à informação? Como as informações devem ser publicadas? E se negarem o acesso à informação? Qual informação pode ser mantida em sigilo? Quem pode classificar uma informação como sigilosa? Com a Lei nº 12.527, sancionada pela Presidência da República em 18 de novembro de 2011, regulamentou-se o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. E seus dispositivos são aplicáveis aos 3 poderes da União: Estados, Distrito Federal e municípios. Esse foi um importante passo para a consolidação democrática do Brasil, assim como para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no país, uma vez que tornou possível maior participação popular e o controle social das ações governamentais. Desse modo, por melhorar o acesso da sociedade às informações públicas, há também uma melhoria na gestão pública. O inciso 33º do capítulo 1 da Constituição Federal Brasileira prevê o direito de acesso à informação e dispõe que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou interesse coletivo ou em geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A Constituição também tratou do acesso à informação pública no artigo 5º, inciso 14º, artigo 37 e no artigo 216. São estes os dispositivos que a Lei de Acesso às Informações regulamenta, estabelecendo requisitos mínimos para a divulgação de informações públicas e procedimentos para facilitar e agilizar o seu acesso por qualquer pessoa. Bom, a lei de acesso, a regulamentação desse direito, que todo cidadão brasileiro tem, de acesso às informações públicas, é uma dívida, todos vocês sabem, do quanto que a gente... É uma regulamentação que foi revista agora, e essa dívida, ela é uma dívida muito importante para a construção da cidadania brasileira. E há um empenho muito grande do governo federal no cumprimento dessa lei. Não sei se vocês sabem, mas a própria UFES está se empenhando muito na adaptação e na estruturação desse processo interno. Aqui na UFES a ouvidoria se encarregou, está sob a responsabilidade da ouvidoria a implantação da LAI, que já está íntimo, a implantação da LAI. E eu tenho participado, inclusive, de algumas solicitações muito interessantes que antes da lei elas não podiam ser atendidas, Então, questões do cidadão, queixas, reclamações que não tinham respostas, por exemplo, Eram reclamações que não tinham respostas porque as informações não eram acessíveis. E agora todas as dúvidas, todos os questionamentos das pessoas, da comunidade ao entorno, elas estão sendo atendidas, e isso traz uma transparência muito maior na relação entre atos do governo e o cidadão. Então eu acho que a lei ela veio agregar mais ainda no capítulo de construção da cidadania brasileira. Eu faço parte da comissão de documentos sigilosos aqui da UFES, nós já recebemos algumas demandas, e aqui na UFES nós estamos avaliando caso a caso. Toda vez que um caso chega, a gente se reúne e a gente avalia a pertinência da solicitação. Não sei se vocês sabem, mas não se questiona o porquê que as pessoas solicitam as informações precisam ser entregues. Apenas a gente avalia se é uma informação sigilosa ou se não é uma informação sigilosa dentro dos parâmetros que a lei determina. E uma vez definido que aquele documento ele pode ser aberto, cria jurisprudência. Toda vez que outra pessoa solicitar a mesma informação, a informação já vai estar disponível. A ideia é que os órgãos públicos já deixem nos seus sites, nos seus portais, o máximo de informação possível para evitar essa burocracia de solicitar, entrar no sistema, solicitar via sistema. Inclusive a UFES tem se empenhado bastante
na disseminação, na publicação de informações importantes, né? Vocês podem entrar no portal Justo do RH, que é um site muito visitado pela população, sobre professores, cargos, quem trabalha, quem não trabalha, enfim, informações que já estão disponíveis e que facilitam muito a vida de quem está interessado nessas informações. E acho que a gente está caminhando para uma consolidação. Outros países, vocês já devem saber, já implantaram as suas leis de acesso à informação, né, em outros países. E o Brasil estava com essa dívida, né, de regulamentar e implantar com mais vontade, com mais verdade essa lei. A informação sobre a guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos e por períodos de tempo determinado. A Lei de Acesso a Informações no Brasil prevê como exceções à regra de acesso os dados pessoais e as informações classificadas por autoridades como sigilosas. Dados pessoais são aquelas informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Seu tratamento deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais não são públicas e terão o seu acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção. Elas sempre podem ser acessadas pelos próprios indivíduos e por terceiros, apenas em casos excepcionais previstos na lei. Informações classificadas como sigilosas são aquelas cuja lei de acesso às informações prevê alguma restrição de acesso, mediante a classificação por autoridade competente, visto que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade, à vida, segurança ou saúde da população ou do Estado, soberania nacional, relações internacionais, atividades de inteligência. Conforme a Lei de Acesso às Informações, a informação pública pode ser classificada como ultrasecreta, prazo de segredo, 25 anos, renovável uma única vez, secreta, prazo de segredo, 15 anos, reservada, prazo de segredo, 5 anos. Posso ter acesso aos seus documentos pessoais? Eu sou uma funcionária pública, portanto, tudo que eu faço é público. Contanto que não queiram saber o meu endereço, né, nem o telefone da minha casa, tudo que eu faço aqui é público. Então, as minhas pautas são públicas, os meus programas são públicos, as minhas avaliações são públicas, os meus artigos são públicos, o quanto eu ganho é público. Então, não há, inclusive isso é uma discussão muito polêmica, né? É um assunto muito polêmico, se os nossos salários deveriam ou não deveriam estar publicados no site. Eu não tenho problema nenhum, porque afinal de contas quem paga o nosso salário é o contribuinte, e ele tem direito de saber quanto que ganha cada funcionário público. Eu acho que isso traz transparência, uma forma da população cobrar, uma forma da população inclusive até entender problemáticas, e uma forma da população se inserir nessa questão e fazer uma cobrança maior da qualidade e do resultado do serviço. Essa lei de acesso à informação foi principalmente por causa dos arquivos sigilosos, dos arquivos da época da ditadura, ou não tem muita coisa a ver? Não, tem tudo a ver. Claro que essa lei, ela abre, né, um leque de possibilidades para que a gente possa conhecer o passado, porque esses documentos até então não estavam disponíveis. Né? Mas ela não foi pensada, até porque a lei é uma regulamentação de um direito constitucional, então ela não foi pensada só para isso, ela foi pensada para dar transparência na relação entre Estado, suas ações, seus atos e o cidadão que paga essa máquina. Quem paga a máquina é o cidadão, através dos impostos. Então é uma possibilidade de melhor transparência nessa relação. Agora, obviamente, que é totalmente oportuno essa lei no momento onde a gente quer entender o que aconteceu num período obscuro da nossa história e que a lei ela tem uma relação direta. Mas ela não foi criada só para isso.
Ela foi criada para regulamentar um direito constitucional, que é um direito universal de todo o Ocidente democrático. O cidadão tem direito às informações geradas pela máquina do Estado. Então, eu acho que são duas questões importantes que são atendidas pela lei, pela regulamentação desse direito constitucional. A lei, na minha opinião, trouxe coisas positivas porque eu não me posiciono de uma forma conservadora. Lei de acesso à informação. Ela representa uma mudança de paradigma, pois estabelece que o acesso é a regra e o sigilo a exceção.